Vamos ao próximo painel, que tem por tema a NPP como instrumento de mediação de estratégia criminal e de reparação à vítima. Convidamos para compor esse painel a promotora de justiça, doutora Doris Duarte, e também a promotora de justiça, doutora Vanessa Pistelli. Para a exposição, queremos convidar o promotor de justiça, doutor João Benjamin Delgado Neto, e a promotora, doutora Carmen Eleonora. Com a palavra, doutor João Benjamin Delgado Neto. Então, vou ficar de pé. Muito bom dia a todas e a todos. Eu inicio a fala cumprimentando o coordenador do CALCRIM, doutor Ricardo Alex, pelo convite honroso para que hoje, junto com minha amiga doutora Carmen Perazzo, dividirmos essa exposição para conversar com os senhores, dialogar a respeito desse tema tão importante e tão caro para nós no Ministério Público da Paraíba. Gostaria também de cumprimentar as nobres amigas e queridas Vanessa e doutora Doris, que aqui compõem a mesa. Cumprimento também a minha nobre amiga e colega, que hoje terei a honra e o prazer de dividir os trabalhos aqui, doutora Carmen Eleonora Perazzo. Um grande abraço especial à minha querida primeira subprocuradora-geral de Justiça, doutora Vasticléa, a minha chefe na SECRIMP, com quem aprendo todos os dias, não apenas como promotor de justiça, doutora, mas principalmente como ser humano. É uma honra e um grande privilégio ter aqui a senhora conosco, prestigiando o nosso evento. E, em nome da senhora, eu saúdo todos os demais promotores e promotoras, assessores e assessoras, estagiários e estagiárias, servidores e servidoras. Bem, o tema que nos foi confiado hoje aqui para conversar e dialogar com os senhores diz respeito ao ANPP como instrumento de mediação, estratégia criminal e reparação à vítima. Eu e a doutora Carmen, como a gente vai dividir essa exposição, conversamos previamente como faríamos essa divisão dos trabalhos aqui hoje, e combinamos que eu focalizaria a abordagem sobre a perspectiva do acordo de não persecução penal como instrumento de mediação e reparação à vítima, enquanto ela focalizará o ANPP como estratégia criminal. Mas para falar, senhores, sobre o acordo de não persecução penal como instrumento de mediação, como um instrumento de solução de conflito por meio de uma ferramenta autocompositiva e também, principalmente, como instrumento de reparação à vítima, a gente precisa falar um pouco sobre a própria vítima, né, que já foi aqui muito bem abordado por doutora Silvia Chaquian, que trouxe todo o relato histórico, passando por todas as fases, né, desde a fase do ouro, né, quando a vítima ela exercia a vingança privada na solução do conflito, ela mesma solucionava o conflito, passando pela fase da neutralização, a fase do abandono, a fase do esquecimento, a fase da marginalização, e chegando agora o que se diz na doutrina, da fase da redescoberta, onde reposicionamos a vítima como efetivamente ela merece, como sujeito e titular de direitos. Então, como ela já abordou essa questão histórica, eu tinha feito também essa abordagem, para não ser repetitivo, eu que vou iniciar minha fala prestando um testemunho como promotor de justiça que ingressou nos quadros do Ministério Público da Paraíba há quase 18 anos. Porque penso que aqui é um momento de reflexão, um momento de repensarmos comportamentos, repensarmos mentalidades, doutora Vasti, repensarmos práticas. Então, eu, quando ingressei nos quadros do Ministério Público, e vejo aqui muitos colegas do meu concurso, amigos, as lentes que eu utilizava me faziam enxergar uma vítima apenas como meio de prova, como objeto de prova. Porque eu fui forjado desde os bancos da faculdade, durante o concurso, e ainda no Ministério Público, mesmo havendo alterações recentes. Ali em 2008, eu tinha mais ou menos um ano de carreira, eu fui forjado para perseguir a condenação do acusado ou da acusada. Porque, para mim, naquele momento, a minha mentalidade fechada só admitia que a pacificação social se resolvia com a atribuição de culpa ao infrator e a responsabilização consequente com a aplicação da pena. A vítima, a gente nem falava dela. Se ela sofreu algum dano material, se ela sofreu algum dano de natureza psicológica,
emocional, se precisava de algum encaminhamento assistencial, algum encaminhamento psiquiátrico, ou mesmo social, a gente nem falava disso. Essa é a grande verdade. E pior, senhores, aqui eu vou trazer uma situação que já foi abordada aqui pelo Dr. Ricardo Alex na sua última pergunta. Essa visão turva, essa visão tacanha, essa visão míope, que as lentes da justiça punitivista me permitiam enxergar a vítima apenas focalizando na acusação do infrator e querendo a todo custo a sua condenação, me forjaram um comportamento que, quando olho para trás hoje, eu considero equivocado, reprovável. E aqui eu trago o exemplo que foi colocado pelo Dr. Ricardo Alex. Quem aqui, na audiência criminal, durante as declarações, da colheita das declarações da vítima, ela não desmentiu absolutamente tudo o que ela havia dito na fase policial. E, diante dessa minha mentalidade, né, forjada na acusação, né, dirigida a esse objetivo, eu ficava extremamente aborrecido. Por vezes eu aumentava o tom de voz, eu passava a ser, Cris, agressivo com a vítima, inconscientemente. Por vezes sarcástico, debochado. E até que trago um exemplo, quando atuei em Lagoa Grande, eu conversava com o Cleo ontem a respeito disso. Uma memória muito vívida, e aí está minha querida assessora lá de Alagoa Grande, Kátia. Um caso de violência leve praticada no âmbito da violência doméstica, uma lesão corporal no âmbito da violência doméstica, em que a vítima havia sido agredida com a faca de cozinha, numa briga com seu companheiro. E, durante as declarações, ela desmentiu completamente a versão, disse que não tinha assinado, que o delegado não tinha lido, e que tinha sido um acidente e caído em cima da faca. E eu, já ensandecido de raiva com aquilo, porque eu iria, né, me prejudicar na minha apuração para condenar o acusado, olhei para ela, Ana Maria, e disse: e qual foi o espírito que segurou a faca para a senhora cair por cima? Vejam, senhores, eu olho hoje para esse tipo de pergunta e me penitencio. Por quê? Eu, como promotor de justiça, que deveria acolher aquela vítima, que deveria promover a tutela de seus direitos, estava ali promovendo a sua revitimização. Estava ali praticando, como diz a doutrina, uma vitimização secundária. Inconsciente, mas estava. Porque eu deveria ter conversado com essa vítima antes, nesse processo, como bem salientou a doutora Silvia Chaquian, entre a fase policial e as suas declarações de juízo. O que é que aconteceu naquele meio tempo? Promoveu escuta qualificada, o seu acolhimento. Em que situação social e familiar ela estava inserida? Será que ela estava sofrendo alguma pressão psicológica por parte do próprio acusado, com o qual ela havia reatado a relação conjugal? Será que ela não estava sofrendo uma pressão da própria família? Porque a gente sabe essa questão do patriarcado, que a mulher não pode se separar porque fica mal vista. E seus filhos, como é que vão ficar? Eu cheguei a pegar um caso em Alhandra que a vítima me confessou que estava sendo pressionada pela própria mãe para não se separar do marido, para não dar continuidade ao processo, porque ela iria ficar mal vista na sociedade. E como é que os filhos iriam ficar? Então, penso que muito importante eventos dessa natureza, para que a gente traga a reflexão, doutora Vasti. A gente lance sementes que germinem novos comportamentos, novas práticas, novas mentalidades. E, como promotor, eu aqui gostaria de citar que essa minha virada de chave, essa minha mudança de comportamento, obviamente, parte inicialmente de nós, dentro de nós, ela tem que começar dentro de nós, essa vontade de mudar, ela aconteceu quando da execução do projeto estratégico, em 2018, muito orgulhosamente conduzido pelo amigo querido Lúcio Mendes, que aqui se encontra, ainda quando coordenava o CAUCRIM. E o projeto Reparação, eu digo muito orgulhosamente porque estamos na vanguarda, foi lançado 3 anos antes, senhores, da resolução do Conselho Nacional que estabeleceu a política institucional de proteção integral,
de promoção dos direitos e apoio às vítimas. Ou seja, lá em 2018, o colega Lúcio, muito prudente, lançou esse projeto estratégico, onde nós, para quem aderiu a esse projeto, selecionou, doutora Vasti, 10 vítimas, preferencialmente de crimes violentos, e convidávamos a promotoria de justiça para conversar com aquela vítima, para promover o que se diz a escuta qualificada, promover o seu adequado acolhimento, um acolhimento humanizado. E cito um exemplo muito emblemático para mim, que eu digo que foi a virada de chave. Num desses 10 casos, tinha uma menina, seus 20 e poucos anos, que tinha sido vítima de um roubo qualificado, com emprego de violência. Ela era caixa de um supermercado em Alagoa Grande e tinha levado coronhadas na cabeça. Eu convidei essa vítima, ela foi até lá, fiz o devido acolhimento, falei de todos os direitos que ela tinha por lei, formação, proteção, reparação. Senhores e senhoras, e essa vítima desabou no choro na minha frente. Começou a chorar. Fiquei até constrangido. Disse, calma, pegamos um copo com água. E aí ela começou a conversar comigo. Dizer, Cris, o quanto ela tinha ficado traumatizada com aquela prática ilícita. O quanto ela tinha medo de andar nas ruas e de encontrar, mais uma vez, porque o agressor não havia sido preso, não havia sido localizado. A Lagoa Grande é uma cidade pequena. E, principalmente, senhores, ela estava maravilhada com o acolhimento que eu estava promovendo a elas. Doutor, eu nunca recebi um acolhimento como esse do sistema de justiça. Muito obrigado por você estar fazendo isso por mim. Então, isso foi muito importante para que eu pudesse promover dentro de mim essa mudança de pensamento, essa mudança de mentalidade. Porque mudar a legislação, senhores e senhoras, não adianta. A legislação está modificada desde 2008, lá, que o juiz pode encaminhar a vítima para atendimento psicológico social. 2008, um ano depois de eu ingressar na instituição. Eu estou falando de 10 anos depois. Eu pergunto, alguém aqui já fazia isso? Fazia encaminhamento durante as audiências das vítimas? Com base lá no artigo 201 do Código de Processo Penal? Alteração de 2008. Então, o que eu digo, Cris, é uma questão de mudança de mentalidade. E aí eu repiso, doutor Rodrigo, a importância de eventos como isso, porque uma cultura organizacional, a gente só modifica com o diálogo, com debate, com reflexões. Hábitos, culturas e valores só se mudam dessa forma. Mentalidades, olhares, e agora a mudança do olhar para a vítima. Retirando as lentes da justiça punitivista e colocando as lentes do acolhimento, as lentes da sensibilidade, as lentes da empatia, doutora Vasti, para que a gente conceda à vítima o tratamento digno que ela merece. E, principalmente, que a gente consiga efetivamente solucionar o conflito, garantindo-lhe os seus direitos e promovendo os seus interesses. Então, eu queria primeiramente fazer essa reflexão. Agora vamos aqui. E quando a gente fala, senhores, do resgate da vítima, a gente vai lá e tira a vítima daquele abandono, a gente tira a vítima daquela fase do esquecimento, da marginalização, e traz ela para o ponto central do processo penal brasileiro como sujeito e titular de direitos. A gente precisa fazer um atrelamento, e aí a doutora Silvia Chaquian também muito bem abordou, a crise do sistema penal clássico, do sistema penal retributivo. Porque essa evolução da vitimologia, ela caminhou para e passo com a crise do sistema. A nossa sociedade ela vive em constante transformação. Principalmente depois da internet, das redes sociais, o que a doutrina chama hoje de sociedade de risco. Uma sociedade onde há cada vez mais conflitos, demandas, problemas, uma sociedade cada vez mais globalizada, onde a população é cada vez mais heterogênea, onde as comunicações são cada vez mais fluidas. E essa sociedade, Rodrigo, ela colocou em xeque, ela questionou inúmeros instrumentos de controle. E desses instrumentos de controle, ela questionou o direito penal, o sistema penal clássico. Chegou para o sistema penal clássico, sistema penal, você como instrumento de garantia da ordem e controle social não está funcionando a contento. Você não está efetivamente solucionando os conflitos que estão emergindo na sociedade. A sociedade está reclamando, está com um sentimento de impunidade, vivendo um sentimento de
total impunidade, porque a gente tem um recrudescimento das leis, que, como diz a doutora Silvia, é importante, não podemos negar, mas também não estavam sendo efetivamente solucionados os conflitos, agora, Cris, sob a ótica da vítima. Porque a gente tinha aquela mentalidade fechada de que solucionar o conflito, Carol, era apenas condenando o acusado e aplicando a ele uma pena. Na verdade, vai muito além disso. E, a partir dessa concepção, a partir da reflexão da doutrina, passamos a ter um influxo da justiça penal consensuada no nosso ordenamento jurídico. Já há quase 30 anos, desde lá da lei dos juizados especiais, com a composição civil dos danos, com a transação penal, com a suspensão condicional do processo, passando pelo acordo de colaboração premiada, pelo acordo de leniência, e agora com o acordo de não persecução penal. Mais um instrumento, senhores, importantíssimo de composição extrajudicial de conflitos. Mais uma ferramenta da política criminal voltada, como diz, à efetiva solução de um conflito de maneira extrajudicial. E ele, como todos sabemos, foi criado pela resolução do Conselho Nacional em 2017, e houve toda aquela discussão a respeito da constitucionalidade, porque era um instrumento de caráter misto, e, portanto, por ser instrumento de caráter misto, não podia ter sido criado por resolução. Entretanto, com o advento do pacote anticrime, quem introduziu o artigo 28A no Código de Processo Penal brasileiro, essa discussão a respeito da constitucionalidade caiu completamente por terra. E, obviamente, eu não pretendo esgotar aqui, porque não é o objeto aqui da nossa exposição. O acordo de não persecução penal está lá na resolução 181, é um negócio jurídico, senhores, extraprocessual. A gente ainda está enfrentando aquela questão, se pode, se não pode celebrar o acordo de não persecução penal naqueles casos de denúncia que foram oferecidas antes do advento da lei, mas isso é uma questão que também não vou adentrar. Mas é preciso salientar algumas características do NPP para que a gente possa também discutir a questão da reparação à vítima, inclusive como instrumento de autocomposição. Então, o negócio jurídico, uma composição por excelência de natureza extrajudicial, antecipado, porque aí há vantagens para as partes. O Ministério Público, representando o Estado, ele abre mão de uma possível condenação em troca de uma antecipação do controle social por meio de uma responsabilização, senhores, fique muito claro. Não se trata de punição, de uma responsabilização daquele investigado ou investigada por meio de regras de conduta, não são penas, clausuladas mediante uma ampla discussão no acordo de não persecução penal. E, por sua vez, o investigado ou investigada, ele se beneficia porque ele vai evitar, com a celebração do acordo de não persecução penal, ele abre mão de provar sua inocência por meio do devido processo legal e todos os instrumentos que deles decorrem, os princípios da ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição. Entretanto, ele vai evitar sofrer, como diz a doutrina, doutora Vasti, as misérias de um processo penal, de um processo criminal e os efeitos deletérios de uma eventual condenação. Ele é regrado porque se submete a requisitos positivos e negativos, previsto no artigo 28A, como todos nós já sabemos, né, no caput, lá no parágrafo 2º, os positivos, ser pena inferior, a pena mínima ser inferior a 4 anos, haver justa causa, não ser suficiente para a reprovação e prevenção do ilícito, e todos aqueles negativos que já foram aqui abordados por doutora Chaquian, como, por exemplo, não ter sido cometido no âmbito o crime de violência doméstica e familiar, não ter sido beneficiado com os institutos despenalizadores nos últimos 5 anos, não ser caso de transação penal, e etc. E complexo, e aí vem uma severa crítica da doutrina, porque é necessária a homologação do poder judiciário. Tudo bem, submete ao judiciário para evitar um abuso do Ministério Público, porque ele pode recusar o juiz a homologação daquele acordo quando ele prevê cláusulas completamente ilegais, né? Celebrar um acordo de não persecução penal num crime cuja pena mínima supere muito 4 anos. Então o juiz já recusa, porque desobedece completamente questões legais. Mas a divergência doutrinária, a grande crítica, Rodrigo, diz respeito à possibilidade do juiz recusar, obviamente, depois de
de uma segunda manifestação do membro do Ministério Público, quando as cláusulas forem insuficientes, inadequadas ou abusivas, porque isso fica a critério do juiz. É o juiz quem vai... Pode haver um conflito de entendimento entre as partes. O promotor pode entender que aquela cláusula não é abusiva, que ela não é inadequada, é muito menos ineficiente. E qual é a solução que o Código de Processo Penal nos dá? O juiz devolve para o Ministério Público, para esse manifeste, a respeito daquela cláusula abusiva ou inadequada. Se o promotor insistir, ele vai lá e recusa. E o que é que a gente pode fazer? Recurso de distrito. E aí cabe a quem definir o próprio Poder Judiciário. Então, há uma severa crítica da doutrina porque alega a inconstitucionalidade, doutora Vasti, dessa situação específica, porque fere o princípio da independência do Ministério Público e fere principalmente o princípio acusatório, que foi tão prestigiado, como disse aqui o colega Romero, na palestra de ontem, no pacote anticrime que introduziu o acordo de não persecução penal ao Código de Processo Penal. E aí vamos agora para o primeiro ponto. Quando eu estava preparando aqui essa exposição para os senhores, eu percebi que essa colocação não era para ter sido uma afirmação, mas sim uma pergunta. É possível considerarmos o acordo de não persecução penal, ou seja, uma ferramenta extrajudicial de solução de conflitos, um instrumento autocompositivo como mediação? O que é que os senhores me dizem? A gente pode fazer esse link. E aí a gente traz essa discussão porque é um fomento do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, lá no artigo 10 da Resolução 243, que instituiu a política de proteção integral, de promoção dos direitos e apoio às vítimas, trouxe um capítulo específico, fomentando, instigando os Ministérios Públicos a criar, implementar projetos e mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos, por meio de negociação, mediação, conferências reparadoras dos traumas, derivados dos eventos criminosos ou de atos infracionais, observantes as diretrizes traçadas nas resoluções CNMP 118/2014, que trata justamente também de um ato normativo do CNMP que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição e também a Resolução 181, que trata do procedimento investigativo criminal e o ANPP. Para a gente ter essa resposta, a gente socorre ao próprio conceito de mediação dado pela lei federal que estabeleceu essa ferramenta. E lá na Lei Federal 3.140, expressamente se delineia o Instituto como sendo: considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para controvérsias, senhores. Só com base, Paulinha, nessa conceituação, será que a gente pode concluir que o ANPP é um instrumento de mediação? Não, senhores. Primeiro porque o Ministério Público, ele não é parte desinteressada. Ele não é indicado voluntariamente pelas partes envolvidas, vítima e ofensor. Ele é o titular da ação penal, que, por uma questão de política criminal, ele pode lá deixar de exercer, de oferecer denúncia para oferecer um acordo de não persecução penal, por entender, no caso concreto, que será uma melhor opção para a reprovação e prevenção daquele ilícito. Então, como eu disse aos senhores, o Ministério Público ele não é parte desinteressada, ele não é indicado pelas partes. Ele tem um papel ativo, ele é protagonista também nas tratativas do acordo de não persecução penal, até porque a Resolução 181 expressamente estabelece que o ANPP será celebrado entre Ministério Público e investigado. E agora, com a alteração da Resolução 289, citada pelo colega Romero ontem, tem pouco mais de um mês, com a interveniência da vítima. Ela não celebra o acordo, ela intervém, se ela assim desejar, no acordo de não persecução penal, obviamente participando ativamente das discussões. E outra situação que descaracteriza completamente o ANPP como mediação. É inegável, senhores, que o Ministério Público, representando o Estado, possui uma posição de supremacia com relação ao investigado. Há uma relação de superioridade de forças com relação ao investigado. E, além disso, porque
para a oferta de acordo de não persecução penal, nós já temos que ter convicção a respeito da justa causa para o oferecimento da denúncia. Tanto que a doutrina sugere que a gente só deixe para ofertar a ANPP ao final das investigações. E aí eu conversava com a colega Luciara, não sei se ela está aqui presente, ela preocupada com a situação de que colegas estavam, assim que recebiam o inquérito policial ou o PIC, já oferecendo o acordo de não persecução penal, quando ainda não havia nem convicção de que havia justa causa para o oferecimento da denúncia. Não havia ainda um delineamento da materialidade no crime ambiental, por exemplo. Eu passei por isso em Alhandra. Eu marcava o audiência da NPP e as empresas mandavam as defesas e, Daniel, como criminal, eita danado. Então aqui não tem nem materialidade, então não devia nem ter marcado a audiência de não persecução penal. Então a gente vai apanhando e vai aprendendo. Então a solução, a sugestão da doutrina é que a gente só deixe para designar essa audiência da NPP no final da investigação, quando a gente realmente tiver certeza de que ali a gente tem todos os elementos necessários para ofertar a denúncia. O NPP, senhores, ele é caracterizado por uma franca horizontalização. Estamos ali num balcão de negócio. A gente tem que descer, como disse a doutora Silvia, do pedestal, para negociar com o investigado. Porque isso eu tenho salientado nas minhas audiências, Carol, que não se trata de uma antecipação de punição. Porque a punição, a condenação, ela pressupõe um processo, um devido processo legal, onde se apura uma culpa. Então, o que a gente ali firma no acordo de não persecução penal são regras de condutas clausuladas, pactuadas livremente entre Ministério Público e investigado, e agora com interveniência ativa da vítima. Então, no acordo de não persecução penal, como instrumento autocompositivo, há um fomento, há um estímulo, como eu disse, pelas próprias resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, de práticas restaurativas, porque há um discurso, deve-se fomentar um discurso colaborativo, senhores. Deve-se estabelecer um movimento dialógico, onde as partes envolvidas, Ministério Público, vítima e ofensor, possam ali, de maneira ativa, trabalhar para chegar à definição das cláusulas que serão previstas as obrigações para o investigado. E houve, senhores, como eu cito aqui na exposição, uma jornada de direito penal e processo penal do Conselho da Justiça Federal em 2020, que anunciou, que criou o enunciado número 28, dizendo que deve-se adotar, quando cabível, práticas restaurativas nas tratativas do acordo de não persecução penal, obviamente observando-se as principiologias das resoluções CNMP 118, das técnicas autocompositivas, e 225 do CNJ, que também trata do estímulo a técnicas autocompositivas. Como eu disse aos senhores, o acordo de não persecução penal, ele vem como cereja do bolo nesse movimento de cada vez mais primazia da justiça penal consensuada, para que possamos efetivamente solucionar o conflito. Sair daquele sistema punitivista, baseado na tríade centralidade do Estado, atribuição de culpa e aplicação de pena vertical ao condenado, que ali, como se diz, há uma responsabilidade passiva, ele cumpre a pena e se considera quite com a justiça, quite com a sociedade. No acordo de não persecução penal, como eu disse, deve-se implementar práticas restaurativas, práticas que efetivamente façam com que os atores eles tenham uma responsabilidade ativa no processo de restauração do tecido social. Se estimula, Cassiana, que a gente desenvolva no próprio investigado, porque é um princípio da justiça restaurativa, reconhecer a prática do fato. E, a partir dali, ele desenvolver um senso de autodisciplina, um senso de responsabilidade, para que ele corrija o dano causado à vítima e não volte a praticar a infração penal. E, no que diz respeito à vítima, até a resolução 289 de 2024, não havia uma previsão de notificação da vítima para participar das tratativas. Apesar da doutrina, desde o advento lá
do ANPP já prevê essa possibilidade e estimular que nós, promotores e promotoras, já notificássemos a vítima para comparecer aos nossos gabinetes, para promover o adequado acolhimento, para tentar ali já colher elementos para precisar o dano por ela suportado, não havia essa previsão. E eu posso falar por mim que por muito tempo fazia ANPP sem notificar a vítima, aplicando inclusive critérios lá da justiça punitivista. Eu sou promotor com atribuição cumulativa, imagino que vários são, é uma loucura. Então eu marcava audiências, 5, 6, 7 audiências no expediente e não trabalhava, doutora Vasti, esses elementos restauradores. Eu chegava para o investigador, olha, o senhor está sendo investigado pela prática do crime tal, eu estou convicto de que a infração ela está comprovada, eu poderia aqui oferecer uma denúncia contra o senhor, mas o senhor pode se beneficiar do ANPP. O senhor quer? Ou não? Ou quer que eu faça a denúncia? Então, não pode ser assim. Então, até essa mentalidade, doutora Vasti, eu também procurei mudar. Passei a designar minhas audiências de ANPP com prazo mais elastecido. E, a partir de agora, com a modificação, notificando a vítima para participar da audiência. A sugestão da doutrina é que nós façamos 2 audiências. Uma primeira audiência, somente com a vítima, para fazer o devido acolhimento, informar-lhes dos direitos e fazer o levantamento do dano. E depois, uma segunda audiência, onde a gente vai fazer as tratativas, e dessa audiência, a gente convida a vítima para participar ou não, porque ela não é obrigada a participar. A minha realidade de promotor com atribuição cumulativa, não consigo, pessoal, fazer ainda 2 audiências, porque senão eu só vou fazer audiência na minha vida. Então, eu tenho que trabalhar, tenho que movimentar o PJ, tenho que movimentar o MP virtual. Então, o que é que eu tenho feito por hora, mas precisamos aperfeiçoar esse modelo. Eu marco uma audiência com prazo mais elastecido. Se na promotoria eu primeiro chamo a vítima dentro da sala, converso com a vítima, promovo o acolhimento, converso, deixo ela falar bem muito. Ela me traz os elementos quando assim pode, e ali, após ela finalizar tudo o que ela tinha a me dizer, eu pergunto, a senhora gostaria agora de participar da audiência com o investigado ou investigada? Fique muito à vontade. É um direito da senhora. Eu, como promotor, gostaria muito que a senhora participasse, porque é muito importante a discussão ativa e que a senhora participe dessa negociação. Mas lhe deixo muito à vontade se assim a senhora não quiser. E semana passada eu fiz um acordo de não persecução penal no crime de homicídio culposo, praticado em direção do veículo automotor, por entender que naquele caso era suficiente para a reprovação e repressão e prevenção do crime. E a vítima, ela compareceu com o advogado, era mãe, uma vítima indireta. Foi uma audiência online, que ela pediu para ser online. E ali a gente promoveu o acolhimento. Ela estava com uma prima, uma sobrinha, porque o único filho que a sustentava, ela não tinha nenhuma renda. Ela teve que passar a morar com uma sobrinha, porque ela tinha ficado absolutamente sem renda alguma, porque o único filho que havia morrido, é que sustentava. Então, ela participou da audiência, chorou e a gente fez esse acolhimento, e a gente tentou levantar os danos, mas é uma dificuldade que eu ainda tenho encontrado, imagino que os senhores também devem ter encontrado essa dificuldade, porque se a gente hoje, nessa era da tecnologia, não guarda nota fiscal, é tudo nas nuvens, no celular, no computador, vocês imaginam uma pessoa no interior, minha gente, não guardam nada. Então a moto dele tinha se acabado, ela mais não tinha documento algum da moto, e essa audiência foi a audiência da MPP mais demorada que eu fiz. Essa audiência demorou exatamente 1 hora para ser finalizada. Desde o início, acolhendo a vítima, até a fixação de todas as regras de conduta que deveria cumprir o investigado. E dentre elas, e aí o que tomou mais tempo, foi a composição civil dos danos. Porque aí a gente entrou a questão do dano moral, do dano material, mas, felizmente, ele aceitou o valor de R$8.000, não é o suficiente. Eu, inclusive, estabeleci como um patamar mínimo, que a gente pode estabelecer, vou falar isso um pouco mais adiante, como um patamar mínimo, garantindo à vítima que, se assim ela desejar, ela possa pleitear a complementação posteriormente. E no parágrafo 4º, senhores, ela estabelece exatamente como deve ser essa notificação. Eu, particularmente, vou aqui adiantar para mostrar aos senhores, tentando incorporar práticas restaurativas às tratativas do acordo de não persecução penal, porque dos princípios da justiça restaurativa
é a informalidade. Eu não faço notificação. Apesar da resolução falar em notificação, eu faço um convite. Então, desde o chamamento da vítima para a audiência, eu já promovo o seu acolhimento. E eu, particularmente, tenho perdido um tempinho, eu mesmo, diante do caso concreto, eu faço uma pequena minuta, junto lá no sistema para que a minha servidora possa fazer a adequação ao modelo, e a gente passa para o agente de diligências e ele vai lá e convida a vítima. Eu trouxe aqui esse exemplo para vocês desse caso que eu fiz semana passada. Considerando que Vossa Senhoria é reconhecidamente vítima indireta do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado por fulano, do qual resultou a morte do seu filho, Cicrano, convido-lhe para participar da audiência telepresencial designada para tanto, às tantas horas, objetivando informar a respeito de todos os direitos que lhes são assegurados por lei, bem como para ajustar o valor da composição civil dos danos materiais, psicológicos, etc., suportados em razão da prática ilícita. Ademais, solicita a gentileza de, se possível, apresentar, quando da realização da audiência, documentos que comprovem as despesas geradas em decorrência da prática criminosa, e bota entre parênteses, funeral, medicamentos, tratamento psicológico, etc. E tenho certeza, faz muita diferença, senhores. Esse acolhimento, essa escuta qualificada, como diz a doutora Silvia Chaquian, gera uma sensação de confiança na vítima. Promove o seu acolhimento. Estimula a vítima a realmente querer solucionar aquele conflito. Tenho certeza disso. E quando a gente fala de vítima, a doutora Chaquian também já abordou isso, eu vou falar também superficialmente, a gente vai para o conceito de vítima, lá da resolução 243. Né? A gente tem aquele conceito, né, que agora está ultrapassado, de que vítima é aquele que apenas sofre as consequências diretas da infração penal, mas não. Vítima agora pode ser um parente, um familiar, uma pessoa que tem uma relação afetiva, que com ela morava. A própria coletividade. Está lá no artigo 3º, inciso 4. Vítima coletiva, grupo social, comunidades, organizações sociais, atingidas por prática de crime, ato infracional, que ofenda bens jurídicos de natureza coletiva. Então é muito comum, acho que os senhores já devem ter recebido denúncias de organizações, de ONGs, de associações nos crimes ambientais, nos crimes de racismo. Então há uma ofensa ao bem coletivo e essa associação, essa ONG, ela é, Cassiana, considerada uma vítima coletiva. E ela deve ser convidada a participar das tratativas do acordo de não persecução penal. E eu vou aqui, ao final, apresentar aos senhores um caso prático acontecido no Ministério Público de Goiás, em que houve a participação efetiva, uma participação colaborativa de uma associação de um crime praticado contra pessoas do espectro autista. Senhores, e como eu disse desde o início, há esse estímulo, essa exortação, esse incentivo à adoção de elementos restaurativos, de práticas restaurativas no acordo de não persecução penal. E aqui eu trago as duas situações na legislação que, segundo a doutrina, a literatura jurídica sobre justiça restaurativa, que mais se afinam nos princípios da justiça restaurativa ao acordo de não persecução penal. A cláusula, o inciso 1, que trata da reparação do dano, e o inciso 5, que é uma cláusula aberta, que pode ser uma obrigação de fazer ou dar. Quanto à primeira cláusula, ao primeiro inciso, que diz reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Senhores e senhoras, nós temos que prestigiar a reparação da vítima. É uma cláusula obrigatória. Ela não é facultativa. Ela tem que constar. Então a gente tem que tentar ali, justamente com a técnica, né, o PNL, na linguagem, tentar convencer, se obviamente a gente entender que o NPP é o melhor para aquele momento, o investigado de se obrigar a responsabilizar, a reparar aquele dano. Nem que a gente fixe num patamar mínimo. Não é o ideal. Mas, pelo menos a gente não evita, a gente deixa de... não vai deixar de celebrar o acordo de não persecução penal. E nessa cláusula, que é de natureza obrigatória, ela pode ser fixada, senhores, pela própria lei em caráter de revogabilidade. Ou seja, ainda que descumprida qualquer outra regra de conduta, qualquer outra cláusula do acordo de não persecução penal,
e rescindido posteriormente, servirá como título executivo para a vítima executar no juízo civil. E tem aí, eu acho que todo mundo se depara quando faz audiência de acordo de não persecução penal, e é o maior moído, a ressalva, salvo na impossibilidade, exceto na impossibilidade de fazê-lo. A grande maioria, pelo menos comigo, quando chego lá, doutor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu vivo de bico, eu trabalho aqui e acolá, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho como pagar nada, e mói. Mas, como dizem os senhores, é uma cláusula obrigatória. E essa prova, senhores, o ônus da prova quanto à impossibilidade de reparar o dano à vítima cabe ao investigado. É ele que tem que apresentar provas ao promotor, à promotora, de não ter a possibilidade de arcar com aquele dano. Ele que tem que apresentar provas. Infelizmente, se ele não apresenta, fica apenas na base da alegação. Nesse caso, a gente não celebra. Chega doutor para o advogado, né, ao defensor. Infelizmente, a gente não vai poder celebrar o acordo de não persecução penal porque o seu cliente está sendo intransigente, ele não quer fixar, não quer aqui se obrigar a reparar minimamente os danos sofridos pela vítima. Então, eu ofereci a denúncia contra ele. E aqui vai uma crítica à própria redação do dispositivo, porque fala reparar o dano ou restituir a coisa. Mas a gente pode ter as duas hipóteses. Por exemplo, no caso do furto simples de uma motocicleta, que a vítima utilizava como instrumento de trabalho, e que passou 15 dias, depois foi restituída integralmente. Mas aqueles 15 dias que ele ficou sem trabalhar, os danos emergentes e os lucros cessantes. Então é perfeitamente possível que, além da restituição do bem, haja também a necessidade da reparação do dano material, moral, psicológico sofrido pela vítima. E totalmente possível, senhores, a possibilidade de reparação do dano na sua dimensão coletiva. Como nós vimos, pela resolução 243, a vítima coletiva também sofre um dano a um bem coletivo. Então é perfeitamente possível que no ANPP nós celebremos a reparação do dano moral coletivo. E aí, senhores, é que entra o pulo do gato para o Ministério Público. Por que eu falo pulo do gato? Porque no ANPP, aquelas cláusulas, né, aquelas obrigações do inciso 3 e 4, prestar serviços à comunidade, desde que no local indicado pelo juízo, pagar a prestação pecuniária à entidade de caráter público ou social, em entidade a ser designada pelo juízo. O que, como eu disse aos senhores, há uma severa crítica da doutrina, porque quem negocia somos nós. Então, alguns dizem que o acordo fica pela metade, doutora Vasti. Como é que nós somos os protagonistas da celebração desse acordo e é o judiciário que define o local para que a gente vai destinar? Houve uma modificação recente, eu vou trazer aqui à baila essa discussão. Entretanto, a doutrina, ela estimula, ela incentiva que nós, promotores, indiquemos, mesmo com esse dispositivo, que nós indiquemos a instituição a ser beneficiada, lá na cláusula, colocando que entendemos por adequada a destinação daquela prestação pecuniária àquela entidade. E aí, se o juiz vai devolver para que adeque, ou ele mesmo já vai alterar, o que não pode, que aí vai caber correção parcial, porque o juiz não pode alterar de ofício, cláusula do ANPP. Então, há essa discussão, mas houve agora uma alteração, eu vou trazer mais adiante, da resolução 2181 pela 289. E, como eu disse aos senhores, é o pulo do gato. Por quê? Porque é uma cláusula aberta, senhores. E é a cláusula que mais se aproxima dos princípios restauradores, Carol, segundo a doutrina. Porque essa cláusula, ela exorta, ela estimula a autodisciplina, a autorresponsabilidade e a ressocialização do investigado. Porque aqui a gente pode fixar obrigações de fazer e de dar, das mais variadas possíveis, obviamente, desde que não ofenda direitos fundamentais e que não sejam abusivas. E por que o pulo do gato? Porque ela não terá interveniência do Poder Judiciário. O Judiciário não vai indicar absolutamente nada. Se nessa cláusula, por exemplo, eu estabelecer que
É para ser dado um computador ao Conselho Tutelar, que já é possível? Ok. Se eu estabelecer naquela cláusula que ele deve doar sangue? Ok. Se eu estabelecer naquela cláusula que ele não deve participar de algum concurso público? Ok. Se eu estabelecer naquela cláusula que ele não deve, por determinado período, exercer um ofício ou profissão? Ok. O juiz nada pode se meter a respeito disso. Salvo se ele for um juiz cri-cri e achar que está sendo abusivo, inadequado ou insuficiente. Mas aí é outra questão. E por isso que eu digo que há esse pulo do gato. E, como eu disse, fomenta-se esse discurso colaborativo. Porque vítima, investigado e MP vão amplamente negociar, doutora Evasti, essas cláusulas. Para justamente estimular a autorresponsabilidade do investigado ou da investigada. E nesse caso, e para finalizar essa exposição aqui, exatamente, no caso concreto, nós vamos fazer uma análise clínica. Pode ser fixada mais de uma condição, a depender da dimensão social do dano praticado, as consequências do crime para a vítima, a relevância do bem jurídico tutelado. Então, não apenas uma condição, mas várias condições. E aí eu trago para os senhores um primeiro exemplo. Trouxe 2 exemplos aqui para finalizar a exposição. Um acordo de não persecução penal celebrado no Ministério Público de São Paulo, no crime de homofobia, que foi equiparado pela ADO 26, ao crime de racismo, em que estudantes de uma faculdade de medicina, eles, doutora Evasti, praticaram discriminação, inclusive sorofóbica, eu não coloquei aí, com relação a outro estudante. Eles impediram que o estudante entrasse na sala e ficaram soltando piadas e gritando na sala a respeito da orientação sexual da vítima e também a respeito da sua condição, porque ele era soropositivo. E foi instaurado um inquérito policial, foi até o promotor de justiça. O promotor convidou a vítima para promover seu acolhimento. E a orientação do MP de São Paulo, e vários outros MP, inclusive o nosso, de que não se deve celebrar NPP em crimes de racismo, por não ser suficiente a reprovação e a prevenção do crime. Entretanto, eu achei curioso esse caso, porque a vítima, mesmo assim, solicitou ao promotor que não desse continuidade à investigação, à persecução penal. E o promotor ele deu sobrelevo à vontade da vítima. Ele disse, não, doutor, vamos aqui negociar. Eu quero estabelecer umas cláusulas. E olha que cláusula interessante, doutora Evasti. A primeira cláusula, que os investigados assistissem podcasts e vídeos a respeito de letramento na temática LGBT. Obrigação de fazer, número 1. Obrigação número 2, obrigação de não participar da festa de formatura, porque eles eram da mesma turma. E a obrigação número 3, uma prestação pecuniária, no valor de 3 salários mínimos, a ser pago, a ser destinado a uma entidade dedicada ao enfrentamento da discriminação LGBT. E aí houve o direcionamento. Né? E há esse conflito, como disse aos senhores, o artigo 28A, inciso 4, ele estabelece que deve ser indicado pelo juiz, mas há esse fomento para que nós assumamos o nosso papel de realmente protagonistas nessa autocomposição e de indicar e dizer que aquela instituição é adequada à recepção, doutora Evasti, daquele valor. E para, digamos, corroborar esse entendimento, que já vinha sendo fomentado pela doutrina a respeito da NPP, veio a resolução 289, que, por sua vez, alterou a resolução 81, e introduziu o artigo 18b, inciso 4, estabelecendo o seguinte: o NPP deverá ser formalizado nos autos, por escrito, vinculará toda a instituição e deverá conter as seguintes cláusulas. 4. Indicação das entidades beneficiárias das medidas ajustadas ou de que estas serão indicadas no juízo competente pela execução do acordo. Então veja que agora o Conselho Nacional nos sugere, nos determina, na resolução 181, que indiquemos a entidade que será beneficiada. Ou, se a gente não quiser ter esse papel de protagonista, que deixe para que o juiz indique. Então, fica aí essa alteração para que os senhores averiguem quando forem celebrar o acordo de não persecução penal e tenham essa postura mais proativa e mais protagonista nessa celebração. E, por fim, trago um caso, como disse aos senhores, de não persecução penal celebrado no Ministério Público de Goiás,
onde uma senhora, uma cabeleireira, ela foi a um shopping da Grande Goiânia e, revoltada porque as vagas na porta do shopping eram destinadas às pessoas de espectro autista, ela publicou um vídeo na sua rede social, no Instagram, esculhambando com as pessoas autistas, discriminando, inclusive com termos pejorativos. E aí ela incidiu no crime do artigo 88, parágrafo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz: incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência por intermédio do meio de comunicação, pena de 2 a 5 anos. E o promotor, nesse caso, ele entendeu por ser necessária e suficiente a reprovação e prevenção do ilícito, de celebrar o acordo de não persecução penal, salientando que essa denúncia chegou à autoridade policial por meio de uma representação da APAI, uma associação de pais e amigos dos excepcionais, e essa associação, senhores, a vítima coletiva, ela teve uma participação ativa e colaborativa na celebração do acordo de não persecução penal. E nessa pactuação, restaram obrigados o seguinte: primeiro, pagamento de dano moral coletivo, a título do valor de R$10 mil para ser pago para a APAI. 2. Prestar serviços à comunidade no prazo lá previsto no NPP, de acordo com as reduções legais previstas. E terceiro, uma obrigação lá com base no inciso 5º, que estimula o senso de autorresponsabilidade, que estimula o senso de autodisciplina e também a ressocialização, que foi publicar nos stories da sua rede social um vídeo se desculpando, se retratando publicamente pelo que tinha dito, inclusive pedindo desculpas a todos aqueles que assim haviam se sentido ofendidos. Então, senhores, isso aqui que eu tinha para colocar. A doutora Carmen agora vai dar continuidade a respeito da questão do NPP como estratégia criminal. Ainda bem que eu fui primeiro, porque o slide dela está lindo, é bem simplesinho. E pela paciência, pela escuta, muito obrigado a todos e a todas.